Ser uma bênção para você. Compartilhe com seus amigos na rede, nas redes sociais, o link deste culto e, por certo, você estará também ajudando na evangelização. Carta de Tiago, vamos ao capítulo 2. Nós estamos trabalhando já praticamente há um mês, às segundas-feiras, lá no Areão, alguns aprendizados importantes nesta carta. E daí nós vamos ao capítulo 2, onde Tiago nos ensina acerca de como a nossa fé se estabelece, como a nossa fé se consuma. E tem algumas lições importantes para nós. As cartas apostólicas, elas trazem conteúdos que valorizam a convivência, que trabalham a nossa dinâmica de convivência. Nós vivemos muito tempo juntos, né? A igreja foi chamada, né, para fora da sociedade, para fora do mundo, para compor uma comunidade diferenciada. E para que isso fosse possível, se deixássemos ao nosso bel prazer, à nossa vontade, dificilmente nós conseguiríamos nos entender. Então a Bíblia Sagrada é um manual, ela é um livro de princípios e valores que servem para nortear as nossas ações. Tiago capítulo 2, até o verso 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sério o texto, né? Muito sério. No final do capítulo anterior de Tiago, ele inicia uma discussão sobre a religião, sobre o aspecto da religião. A religião, eu já citei logo no comecinho, né? Ligar de novo, chama a igreja, um povo para fora, né? Tira-os e reúne como
essa eclésia, né, como esse movimento especial. Recebe também o nome de religião, o processo através da qual o homem é novamente ligado a Deus, né, porque o pecado o afastou dele. Então, por si só, o homem não procura Deus. Se deixássemos aí a vontade do homem fazer isso, isso não aconteceria. Por isso é necessário que ele tenha a oportunidade de ouvir a palavra, né? A Bíblia diz que não existe um justo, nenhum sequer, né? E nesse processo não há quem tema a Deus, não há quem busque a Deus. É necessário então que houvesse o projeto de Deus para a salvação do homem, que nos incluiu, né? Incluiu o próprio homem nesse projeto de salvação, porque nós somos divulgadores desse processo, né? A nós foi confiada a tarefa da evangelização, não foi confiado aos anjos, foi confiado a mim, a você, a partir de quando temos esse encontro. E diante da capacidade humana e da falta de interesse do pecador por Deus, o próprio Deus veio ao encontro do homem. Ele veio até nós, né? Ele se manifestou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tendo consciência, então, desse fato, o pecador, agora perdoado, salvo através da morte e do sacrifício de Jesus, inicia um processo, e iniciou em nós esse processo também, de purificação pessoal, onde nós passamos um tempo da nossa fé, da nossa vida cristã, lutando, né, contra nós mesmos. Há uma batalha espiritual dentro de nós, né? Eu disse ontem lá no Areão, repito aqui nesta oportunidade, eu já disse outras vezes, todos nós temos o Caim e o Abel presentes na nossa vida, né? E esses dois personagens, né, que representam a carne e o espírito, eles estão constantemente em batalha, em luta, né, querendo um sobrepor ao outro. E aquele que consegue sobrepor o outro, normalmente é aquele que nós alimentamos mais, aquele que nós damos mais guarida, aquele que nós ouvimos mais os seus apelos, as suas ações. Então, o crente, aquele que crê em Cristo, que Cristo morreu em seu lugar, ele crê que a sua morte lhe purificou de todos os pecados e garantiu o direito à vida eterna, o direito ao céu. Mas na convivência cristã, nós precisamos de experiências, de comportamentos, de atitudes que venham, vou usar uma palavra um pouco difícil, corroborar, que venham validar, né, a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele fala muito fartamente sobre a importância de crer e de depender de Jesus Cristo, sabendo que não há nada no homem, no ser humano, de verdade que o faça ter direito a entrar no céu, né? Não há. Alguém até critica às vezes a música do rapaz que disse troca tudo que é em mim, não tem nada que presta, né? Porque realmente no contexto natural é assim mesmo. No entanto, há um período que pode ser curto ou longo, né, entre a nossa conversão e a nossa morte, né? Ou aqueles que conseguirem chegar ao arrebatamento da igreja. E o que é que se faz nesse período? Como é que o crente deve viver nesse período? É isso que Tiago se preocupa na sua carta, né? Quais devem ser as atitudes do crente? Como é que ele se revela um verdadeiro cristão? E aí a gente vai pensar aqui, nesses minutos que temos, sobre a consumação da fé na prática religiosa. Como é que nós consumamos a nossa fé? Como é que nós vivenciamos a nossa fé? Através da nossa prática cristã. Aqueles que fazem a leitura da Bíblia, estudam, não tão profundamente, mais superficial, pode pensar que Tiago está entrando em debate com o apóstolo Paulo. Quando se lê a carta de Tiago, há uma sensação de que há um contraponto, um debate, porque Paulo dá ênfase à fé e Tiago enfatiza que a prática é que revela a fé que se tem. Na verdade, é o mesmo assunto visto de ângulos diferentes, não é um debate. Vamos pensar então como é que se dá a consumação da nossa fé através da prática religiosa. E aí ele vai ensinar, em primeiro lugar, que a nossa fé, ela se consumará
quando tratamos todos com igualdade. Ele começa na carta dizendo isso: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele começa com esse princípio. A raça humana, o mundo que vivemos, ela se dividiu em grupos, né? Dividiu em grupos, tem os pretos, tem os brancos, os pardos, os orientais, os ocidentais, os ricos, os pobres, os catedráticos, os analfabetos, os educados, os mal educados, né? Foram se dividindo em grupos. Alguns grupos se transformaram em grupos marginalizados, né? Tem grupos marginalizados e hoje, na sociedade, nós temos essa divisão sendo mais ainda sistematizada. A juventude se reparte em grupos, né? Os adeptos de determinados grupos se vestem daquele jeito, se comportam de um jeito diferenciado. Se você fizer uma análise aí dos grupos de jovens que estão no nosso país e do mundo, você vai ver punk, dark, emos, né? E tantos outros aí, que os mais alegres lá, uns que usam roupas coloridas, outros só usam roupas escuras, né? Enfim, são grupos. Eles se distinguem entre si a partir da forma como encaram a vida. Agora, pensando na nossa fé, qual a importância dessa diferença para nós? Nenhuma. Pelo menos não deveria haver. Mas, infelizmente, ela existe. Nós devíamos levar em conta que, no frigir dos ovos, somos iguais. Nós somos iguais. Qualquer um pode doar ou receber órgão ou sangue do outro. Claro que tem aí as questões de rejeição, né? É necessário que se tenha cuidado. Nós sabemos que há alguns tipos de sangue específicos, né? Então, quando vai fazer a doação, se o camarada é AB positivo, ele deve receber o sangue AB positivo, mas ele recebe, encontra-se, é universal. Aliás, tem doador que é universal mesmo, né? Tem doador que é universal, o sangue dele serve para qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode, então, receber esses órgãos. Por que, então, há tanta diferença racial, há tanta diferença econômica? E a gente vê claramente como algumas pessoas pisam naqueles que julgam inferiores, né? E como bajulam, às vezes, outros que consideram superiores. Tiago vai estar dando um aperto nessa situação aqui, mostrando que entre nós não deve acontecer isso. O cristianismo tem uma outra proposta. O cristianismo tem uma outra forma, o cristianismo tem uma outra visão. O cristianismo nivela as pessoas através da graça de Deus, né? Quando Deus nos olha, né, como cristãos, como salvos, Ele nos olha através do sacrifício de Jesus. E o sacrifício dele veio através da graça. É o amor de Deus, é a graça de Deus manifesta. Então, Ele nos nivela, nos coloca todos no mesmo grau, né? E nos coloca, inclusive, numa posição de irmãos. Nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, não é essa a nossa tratativa? É a nossa tratativa. Irmãos, somos irmãos. Tem algumas denominações aí que já estão usando até chamar o pastor de papai, né? Começa a chamar o líder, é o papai fulano, papai ciclano. É o irmão. Se não quiser chamá-lo de pastor, é o irmão. Eu sou irmão, sou seu irmão em Cristo. Independente da função eclesiástica, nós somos irmãos, somos comprados pelo mesmo sangue, recebemos o mesmo Espírito, né? Não importa a condição cultural, social, econômica, não, somos irmãos. É essa a grande graça do Evangelho, né? De equalizar, de manter todo mundo no mesmo nível. Somos crentes em Jesus, Ele é o nosso Salvador, por sua obra temos livre acesso ao Pai e é a nossa garantia de entrada no céu. Então, no entanto, Jesus não quis ser apenas o nosso Salvador. Ele também viveu e nos deu exemplo no seu modo de viver para que nós caminhássemos na fé, né? E obedecer a Deus é exatamente fazer como Jesus fez. Ele obedeceu também. Jesus nos deixou exemplo de como devemos tratar o nosso próximo. Nós não encontramos em nenhuma situação o Senhor Jesus menosprezando alguém. Não, vai pensando aí, né? Pobres e ricos estiveram na sua presença, né? Ele curou o servo do rico, mas também ressuscitou o filho da viúva, né? Ele valorizou a mulher adúltera como uma alma que precisava de salvação,
né? Alcançou-a da mesma forma como ele respeitou o rico centurião romano. Jesus nos ensinou que as pessoas valem o que valem, independente da sua situação financeira, independente da sua cor, independente da sua raça. Esse é o grande motivador do Evangelho, né? Unir pessoas, tratar pessoas com deferência ou com indiferença é pecado, é o que ele está dizendo aqui, que o Tiago está dizendo, é pecado. Tiago dá esse exemplo: olha, se entrar alguém na vossa sinagoga, algum homem com um anel de ouro no dedo, com um traje de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem traje de luxo, e disser para ele: senta-te aqui, tem um lugar de honra para você, e disser para o pobre: fica tu ali, em pé ou te assenta no estrado, você não fez distinção em vós mesmos? Fez distinção. E não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. Eu vi essa semana de uma cidade aí, de uma igreja, que a igreja estava esperando um pregador, era uma festa, estavam esperando o pregador. Tem aqui na mesa depois, por favor. Aí, daqui a pouco, estava lá, o culto começou, tudo bonito, chegou lá um mendigo, um camarada meio maltrapilho, todo sujo, tal, e ele foi se dirigindo para frente, para sentar nos primeiros bancos da igreja. Os diáconos já cercaram ele, já conduziram ele lá para o último banco, deixaram ele num cantinho sentado lá. Obrigado, meu querido. Deixaram sentadinho lá. E aí o culto vai tocando, tal. Daqui a pouco o pastor vai: vamos anunciar o pregador da noite, mas ninguém tinha visto o pregador chegar. E quando ele anuncia: o pregador é o pastor fulano de tal, o mendigo levanta lá, com aquele traje andrajoso dele, e vem ministrar a palavra. Numa lição, né? Uma lição de tratamento, né? Inadequado, todo mundo ficou envergonhado. Olha o que nós fizemos, né? Quer dizer, não é adequado. E, infelizmente, esse comportamento é comum. É comum. E às vezes a gente, se não tomar cuidado, se não nos vigiarmos, ficamos até empolgados e anunciamos para a igreja: olha a aquisição que tivemos aqui, o fulano, ele é tal, destaca todo o currículo da pessoa. Mas não faz isso com o outro que é mais simples, que é mais humilde. É Tiago que está falando. É para nós aprendermos, né? É para nós aprendermos. Isso se chama acepção de pessoas, né? Quem age no trato desse jeito está fazendo acepção de pessoas. Abre a sua Bíblia rapidinho aí, Romanos, capítulo 2. E o versículo de número 11... Olha o que o apóstolo diz: porque para com Deus, o que acontece com Deus? Não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Tiago revela que quando fazemos acepção de pessoas, nós nos revelamos como ainda crianças espirituais. Somos meninos, somos crianças espirituais, ainda não entendemos a proposta do Evangelho. É claro, como criança a gente é perdoado, porque não entendemos, não compreendemos isso. A minha neta estava chorando ainda agora, muito aborrecida, porque a coleguinha que brinca com ela resolveu escolher brincar com a outra, né? E foi para dentro da casa da outra, e ela ficou lá na porta da casa dela, ficou no portão chorando, chamando a outra coleguinha dela. Eu quero brincar com ela. Calma, vamos dividir, deixa a colega brincar lá, depois ela vem brincar com você também. Mas é criança. Tiago não poupa crítica àqueles que menosprezam o pobre. E aí ele nos chama, nos induz a observar a lei régia. O que é a lei régia, Júnior? A lei que rege todas as demais, né? Essa lei régia, ela não está no nosso Código Civil. Essa lei que rege todas as leis não está na Constituição americana. Não, essa lei que rege todas as leis está na Bíblia, está aqui. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se cumprirmos essa lei régia, essa lei que rege todas as ações, nós vamos amar o nosso próximo. Quem é o próximo? Não precisa nem responder, né? Olha a parábola do samaritano, você vai ver quem é o próximo, né? Quando se trata do próximo, você tem que tratá-lo como você gostaria de ser tratado. Como é que eu gostaria de ser tratado? Todos nós gostamos de ser bem tratados. Ninguém quer ser maltratado, né? O maltrato, a ignorância, o desprezo é algo que nos incomoda. Todos nós nos incomodamos com isso. Então, como é que eu devo tratar o meu próximo?
do jeito que eu gosto de ser tratado, do jeito que eu quero ser tratado. O texto deixa claro isso. Agir com acepção de pessoas é pecado. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometei pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Você rompeu a lei régia, ficou subordinado às outras formas da lei, que pune o transgressor, que mostra quando ele erra. Tratar o próximo em acepção de pessoas é tão pecado como trair a esposa, como trair o marido, como mentir, como roubar, ou até como matar. Ele faz essa comparação. Não adianta ser um praticante da religião ou ser um assíduo e fiel dizimista. É importante que seja assim, mas se a sua relação com as pessoas for incorreta e você não consegue tratar os outros com respeito e com amor, nós não conseguimos comprar a Deus. Ele conhece as nossas motivações. O seu dízimo é muito bem-vindo. É o ato da sua fidelidade na contribuição, mas não pense que ele te leva à salvação. Não pense que ele vai justificar você dos seus erros, das suas mazelas. Não vai fazer isso. É preciso que você não omita essas coisas, mas faça as outras também. Então, ele vai dizer que a religião desse é vã, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor do mesmo jeito. Muito bem. Segundo lugar, Tiago vai nos mostrar que a nossa fé se consuma, se concretiza como uma fé verdadeira, quando a nossa prática é igual ao nosso discurso. Ele fala sobre isso. Verso 12 e verso 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, estando numa conversa, duas mulheres conversando dentro de uma van, uma delas se intitulava pastora, missionária, e ela estava conversando com a outra, dizendo, olha, nós temos que confiar em Deus. Deus nos guarda, Deus nos protege, o Senhor está ao nosso lado, ninguém pode nos fazer mal. A conversa estava animada, estava boa. Aí quando chega no lugar que a outra ia descer, ela fala assim, não desce aí não. Mas por quê? Não, desce no outro ponto comigo para você ir junto comigo, que lá é meio perigoso. Peraí, cadê o discurso? Cadê o discurso? Não, Deus, não temo nada, não vai acontecer nada comigo. E agora ela pede para a outra caminhar com ela porque estava com medo. Quer dizer, o discurso está diferente da prática. Era um discurso triunfalista, até admirável, mas na hora do vamos ver mesmo, vamos estar junto aqui que é melhor. Uma preocupação do apóstolo Paulo era não ser reprovado naquilo que aprovava. Paulo tinha essa preocupação. Olha, eu não posso ser reprovado naquilo que eu prego. Eu não posso ser reprovado naquilo que eu ensino. Eu não posso ser reprovado naquilo que eu digo que creio. Todos nós fazemos defesa daquilo que acreditamos que é bom, daquilo que acreditamos que é agradável. Defendemos o direito e a justiça que é boa aos nossos olhos. Todos nós. Nós temos uma capacidade extraordinária de julgar. Afirmamos que cremos, que confiamos em Deus, exigimos que os outros sejam fiéis a Deus. Não aceitamos a falha do próximo, até aí tudo bem. Porém, as cobranças que fazemos para a vida do próximo também devem se aplicar à nossa vida. Deve se aplicar à nossa vida. Jesus desprezou, na sua época, alguns judeus que agiam dessa forma. Ele disse aos discípulos, olha, vocês devem fazer tudo o que eles falam, viu? Mas não o que eles fazem. Jesus disse isso para ele, olha, o que eles falam é bom. Eles conhecem a lei, eles conhecem a palavra, eles têm a interpretação correta, mas o que eles fazem não é bom. Aí fica uma história muito ruim, né? E um provérbio antigo, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não pode ser assim na nossa fé. Esse provérbio não pode funcionar para nós.
né? Porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Né? Nós temos crianças espirituais que olham para nós. E a criança aprende como? Primeiro espaço de aprendizado da criança é por imitação. É por imitação. Você que tem filhos sabe disso. A menininha gosta de vestir a roupa da mãe, tem uma ali dando risada para mim ali. Ela gosta de calçar o sapato da mãe, o sapato não cabe no pé, o sapato altão, ela vai com aquele sapato, parece, né? O menino fia o pé no sapato do pai, sai arrastando. Né? Meu filho bem pequeno já pegava o paletó meu, a gravata para vestir. Né? Por quê? A figura do pai e da mãe, ela é uma figura para ser imitada, para ser observada pela criança. E nós, enquanto cristãos, também somos observados. Além da grande nuvem de testemunhas que nos vê, que eu não vou entrar no mérito dessa nuvem agora, há um verdadeiro Big Brother, há muita gente nos observando. E a gente observando a gente para aprender conosco, né? Para nos imitar. Esse é um comportamento reprovado que tem os políticos. A política mundial caiu no descrédito, por quê? Os políticos têm um discurso e têm uma outra prática. Né? O que eles prometem na campanha não conseguem cumprir quando estão lá. E quando volta a campanha, vem todas as promessas de novo. Daqui a pouco eles estão aí de volta, né? Prometendo tudo novamente. O cristianismo tem caído no descrédito, amados, pelo mesmo motivo. A fé propagada não tem sido a fé vivida. Olha os escândalos que surgem aí. Olha as discussões na internet. Olha as exposições públicas que se fazem. Gente que gasta dos outros, né? Não gasta dele, gasta dos outros. Milhões, para bancar um horário de programa de televisão, para ficar lá, batendo boca lá, falando mal de convenção, falando mal de não sei quem, falando mal do outro, fazendo fofoca. Né? E evangelizar que é bom nada. Né? Então, esse discurso tem sido diferente da prática. É por isso que o Tiago disse, olha, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. É um desafio constante. Isso requer vigilância pessoal. Isso não é uma tarefa fácil. Eu que estou falando, sofro as dificuldades de viver isso. Todos nós sofremos isso. Jesus nos chamou, amados, para a liberdade. Ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos de leis que regulam o comportamento e que engessam a nossa fidelidade a Deus. Somos livres para amar a Deus e viver em obediência, sem regras que nos prendem. Nós precisamos de regra para nos prender. Qual é a lei maior? Qual é a lei régia? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tiago vai dizer assim, olha, nós seremos julgados pela lei da liberdade. É essa lei da liberdade que vai nos julgar. Não é a lei mosaica que vai nos julgar, é a lei da liberdade. Quando nós conhecemos a Cristo, passamos a ter fé nele, nós decidimos obedecê-lo por fé. Ninguém está aqui obrigado. Se tiver, está errado. Ninguém serve a Jesus obrigado. Paulo vai comparar essa união de Cristo com a igreja à união do casamento. Como deve ser a unidade do casamento. O marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. A mulher amar o marido como ao Senhor. Então, é para que haja uma liberdade nesse amor. Não tem prisão. Criamos leis próprias, leis livres, pelo nosso desejo de amar a Deus. O meu desejo de amar a Deus me afasta do pecado. O meu desejo de amar a Deus me afasta do vício. É Ele que tem que me afastar disso. Essa lei da liberdade, é por ela que nós seremos julgados, porque a nossa consciência nos condenará, porque nós sabíamos o que era correto fazer. Por isso o pecador ele não consegue segurar muito tempo, ele não consegue aguentar muito tempo a situação que vive. Nós tivemos agora uma cantata com os jovens da igreja, a do Areão, sobre o arrebatamento, sobre a parábola das 10 virgens, e quando nós começamos a fazer o apelo, quer dizer, ali estava mostrando a realidade daqueles que trocam a luz que Deus deu a ele, com o negociador, que é o demônio, e vão para o mundo. E quando fizemos o convite ali, aquele moço não aguentou. Ele saiu correndo lá da porta da igreja, praticamente, veio na frente, e ele se lançou no chão.
Sabe, quando se joga aos pés do Senhor? Fazia tempo que eu não via acontecer uma coisa dessa. A pessoa às vezes vem meio tímido, alguém insiste muito com ele ali, vamos lá, vamos, tal, e ele acaba vindo meio... Mas esse não, esse veio correndo mesmo, se jogou no chão. Os outros vieram, ajoelharam junto dele ali, você percebe que ele não estava aguentando mais viver naquela situação. Por quê? Essa lei da liberdade, eu tenho direito de sair? Tenho, mas eu vou ser julgado por essa lei. Nós queremos ser respeitados. Não queremos ser julgados injustamente, não aceitamos ser tratados como inferiores, exigimos misericórdia quando erramos e queremos uma nova oportunidade. Esse mesmo modo de defesa pessoal deve ser aplicado ao próximo quando ele erra conosco. Nós temos muita facilidade de querer ser perdoado, de justificar os nossos erros, mas quando é o outro que erra, marreta nele, arrebenta com ele, não tem perdão. E se às vezes dá uma desculpada assim meia, né? Quando a gente faz uma reunião, tenta ajustar a situação, finge que perdoa, mas vai cada um para um lado. Isso não é perdão. O perdão me permite continuar caminhando com você. Continuar, né? Não, mas cada um do lado. Jesus nos ensinou a pedir perdão a Deus do mesmo modo como perdoamos o nosso próximo. É isso que ensina. Quando Tiago disse, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e que a misericórdia triunfa com o juízo, quem é duro com o próximo, será também tratado com dureza. Com a mesma medida que medir, você será medido. Será medido. Isso é Bíblia, isso não dá para fugir, isso é vida cristã. Nós temos que pensar isso no dia a dia, quando queremos tomar decisões precipitadas, quando queremos julgar o nosso irmão, quando queremos arrebentar com ele, pensa nisso. Com a medida que eu estou julgando, eu vou ser julgado também. Com a medida que eu estou medindo, eu vou ser medido também. O nosso discurso terá que ser igual à nossa prática. Caso contrário, a nossa fé é uma fé falha, é uma fé infrutífera, é uma fé inoperante. Discurso e prática iguais, isso é correto. Está acabando, só dizer qual é o terceiro. A nossa fé vai ser consumada quando praticarmos aquilo que dizemos e que queremos. Parece com o primeiro, com o segundo, mas não é, né? Quando praticarmos aquilo que dizemos que queremos. Verso 14 ao verso 26, ele diz assim: meus irmãos, qual proveito, né, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Aqui tem um contraponto interessante. No capítulo anterior ele deixa claro que nós somos tentados de acordo com a cobiça. Eu falei sobre isso ontem. A nossa fé nos diz que aquela prática é correta ou incorreta no nosso discurso, que afirmamos ser incorreto ou correto. E aí então estamos diante de uma situação do pecado. O corpo deseja e pede prazer. A mente diz que é errado. Então entra o dilema pessoal: obedecer a Deus ou obedecer aos instintos carnais. Esse é o desafio. A prática da fé, então, vai revelar se a tua fé é verdadeira ou se ela é apenas uma fé de mentira que você vem praticando durante a sua vida. Sabemos que não somos salvos pelas obras, é importante pensar isso, mas que praticamente sim pelo desejo de Deus de nos salvar, concretizado na morte e ressurreição de Jesus. No entanto, Tiago está querendo defender aqui que o fato de eu ter fé vai se manifestar nas minhas ações. Não? Então, a cultura espírita ensina que você tem que fazer boas obras para ser salvo. Tiago está dizendo que não é assim. Você tem que fazer boas obras porque você é salvo. O fato de você ser salvo é que o leva incondicionalmente a praticar as boas obras. É esse o ensino que está aqui, né? Então, Tiago defende que a fé opera de forma conjunta, ou seja, é pelas obras que a fé se consuma, né? Tiago não entra no mérito de adoção, predestinação do pecador, da escolha divina. Ele só vai falar da vida prática do crente. Quer dizer, a minha fé terá que aparecer através das obras que eu faço, né? Lá atrás, a mulher ficava observando o servo do Senhor passar. O profeta passava de um lado, voltava da viagem, e ela, observando as suas ações, diz: olha, esse homem é um homem de Deus.
vamos acolhê-lo, né? O testemunho das ações daquele profeta corroborou no coração daquela mulher que ele era um homem de Deus. Então, Tiago vai combater os falsos crentes, que dizem que são crentes, que parecem crentes, mas que na sua prática não revelam a sua fé. Entendeu, irmãos? Vamos segurar isso aqui? Não dá para a gente ir mais além. Só pensarmos que Tiago, nesse capítulo, nos ensina pelo menos 3 princípios importantes da nossa prática. Quando tratamos os outros com igualdade, quando a nossa prática for igual ao nosso discurso e quando praticamos aquilo que dizemos e aquilo que cremos. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor e pedir a Ele que nos ajude a viver essa experiência de fé de verdade. Porque ser religioso de fachada é fácil. Uma roupa muda a nossa aparência, uma atitude no rosto, uma dobradura no senho, né? Fica com o senho pesado, né? Bota um colarinho especial, né? Clerical, tudo isso modifica a nossa vida, mas as ações que praticamos, elas é que vão dizer de verdade aquilo que somos. Que o Senhor nos ajude a viver essas experiências de fé na prática da nossa vida cristã. Amado Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, louvamos o Teu santo nome, Senhor, agradecidos por Tua misericórdia e graça para com as nossas vidas. Sabemos que é difícil, Pai, mas a Tua graça nos dá ferramentas necessárias para exercermos a nossa fé na prática da nossa vida cristã, a sermos assertivos, a não fazermos acepção de pessoas, a não nos enganarmos com falsos discursos e a manifestarmos a Tua graça nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor, nos ajuda como igreja do Senhor a sermos fiéis e verdadeiros, em nome do Senhor Jesus. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer